Vamos lá então, assunto de hoje, juros. Chucrute, o que é juros? Eu costumo falar que é uma remuneração que você paga ou recebe de alguém. Quem paga é porque está precisando, quem recebe é porque está sobrando. Então, juros é ruim, Chucrute? Depende. Para gente que está tomando emprestado, é. Para quem está recebendo lá para o banco, está amando, né? Então, existe um ponto de vista. Mas, de um modo geral, é uma remuneração que a gente dá ao dinheiro ou algo monetário, beleza? Então, juros. Juros, a formuleta é bem simples. Juros é CIT. Juros é CIT. Capital vezes taxa vezes tempo. Chucrute, eu já vi no caderno que é CIT sobre 100. Calma, vou te falar. Eu falo separado, por quê? O que é o C? O C é capital. É a quantidade de dinheiro que eu te empresto, o valor, algo do tipo. E é a taxa. E a taxa a gente tem que colocar em percentagem e dizer a unidade. Como assim a unidade, Chucrute? Se eu falo para você AA é ao ano. Se eu falo para você AM ao mês. Se eu falo para você AB ao bimestre. AS ao semestre. Então a taxa em percentual e aqui é a unidade. Show? Observe que se eu colocasse I sobre 100, ao invés de eu colocar a taxa 5%, eu botar 5 sobre 100, eu ia botar só o 5. Então é besteira. Eu considero a taxa I em percentual. Show? Beleza. E o tempo? E o tempo pode ser dia, meses, anos, bimestre, semestre, o que você quiser. O único bizu que eu tenho que saber, criatura, é que o I e o tempo têm que estar na mesma unidade. Então, Chucrute, se eu falo para você que a minha taxa está 2% ao ano, quando eu vou jogar na fórmula, o tempo tem que estar em anos. Chucrute, mas se tiver diferente? Se tiver diferente, eu transformo, porque a gente está estudando aqui os juros simples. Eu vou até botar aqui para você. Juros simples. O juros simples é aquele que não é real, não é o que acontece nos bancos. Por exemplo, no banco acontece juros compostos, que é juros sobre juros. Aquele que o pessoal diz que vira uma bola de neve. É esse mesmo. Os juros simples não, eu considero meu capital o único ali e o meu juros constante ao mês. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Tá, beleza, entendi. Então aqui nos juros a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade, excelente. Então imagine o seguinte, imagine que Chucrute pegou R$2.000 emprestado e vai pagar. Gente, lógico, se a taxa e o tempo não estiver na mesma unidade, eu transformo. Eu sei que um mês vale 30 dias, eu sei que um ano vale 12 meses, eu sei que um semestre vale 6 meses, aí eu posso brincar. Ou posso mudar na taxa, já que estou falando de juros simples, tá bom? Beleza. Chucrute, então voltando aqui, eu tenho R$2.000, vou pegar emprestado em 6 meses, a uma taxa de 10% ao ano. Ao mês. Quanto eu vou pagar de juros? Observe o seguinte, se eu tenho 2.000, no primeiro mês, quanto que eu ia pegar, gente? A décima parte, 10% ao mês, eu ia pagar 10% por mês. 10% de 2.000 é 200. Então no primeiro mês eu ia pagar R$200 de juros. No segundo mês, eu ia pagar mais 200. Observe que se fosse acumulado, seria 400. No terceiro mês, eu ia pagar mais 200, porque é juros simples. É sempre os juros em cima do primeiro capital. Se fosse juros compostos, ia ser juros sobre juros. Ficou claro? Entendi. No próximo mês, quem seria? Mais 200. Mais 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu paguei 800. Aqui eu estou pagando 1.000 de juros. Então aqui eu paguei em 6 meses, eu paguei quanto? R$1.200 de juros. Entendi. Agora, se eu não quisesse visualizar mês a mês, até porque 6 meses foi fácil. Se fosse, sei lá, 3 anos, de repente eu tenho que fazer isso 36 vezes, ia ficar complicado. Então eu uso a fórmula que nada mais é juros é igual ao capital. O que eu fiz? 2.000
Ah, o capital vezes a taxa. Quanto é a taxa? Ah, no meu exemplo é 10%. Então é 10 sobre 100, por isso que algumas fórmulas já botam 100. E aí, em vez de o cara botar 10 sobre 100, ele bota só o 10. É a mesma coisa. Observe que eu fiz isso, ó, juros vezes a taxa. Isso eu descobri em um mês. Se eu tenho N meses, eu vou lá e multiplico pelo tempo. 6 meses. Ah, então 0 com 0, tchau, 0 com 0, tchau. Ficou 200 vezes 6. Graças a Deus, o meu juros deu 1.200. Então, quando eu falo de juros simples, não tem dificuldade. Juros simples é CIT. Capital vezes taxa vezes tempo. A única coisa que eu tenho que ficar ligado é que o tempo e a taxa têm que estar na mesma unidade. Então, se eu tivesse falado aqui 10% ao ano, aí o que eu ia falar? Se o tempo foi 6 meses, pô, um ano, 6 meses é meio ano. Então, se a taxa fosse ao ano, aí eu ia ter que usar o tempo meio. Entenderam a diferença? Ah, então não tem mistério, chucrute. Juros é CIT. Capital vezes taxa vezes tempo. Show? Ô, criatura, lógico que isso aqui é os juros. Se eu quisesse saber o montante... Ah, chucrute, se eu quisesse saber o montante é capital mais juros. Essa é a fórmula. Ah, então o montante é capital mais juros. Então quanto é que eu devo em 6 meses? Ah, o montante que eu devo é os meus 2.000 mais 1.200. Então eu devo 3.200, porque 1.200 é somente os juros. Ah, entendi. Juros é CIT e montante é capital mais juros. Tem gente que bota aqui juros igual a CIT, bota o C em evidência. Eu acho que não precisa. Capital mais juros resolve tranquilamente. Moçada, um bizu aqui que a maioria das pessoas olha essa questão e fala: putz, não é possível, está faltando dados. A taxa ao ano para triplicar um capital em 5 anos. Caramba, eu aprendi que juros com chucrute é CIT. Pô, mas aparentemente ele não me deu juros, não me deu capital, não me deu a taxa. Aparentemente está faltando tudo. Calma, calma. Presta atenção com o chucrute. Eu sei quanto é o capital? Não. Então eu vou chamar de X. Ah, o que eu sei é que eu quero triplicar ele. Triplicar é multiplicar por 3. Ah, então eu tinha X e quero chegar até 3x. O que aconteceu? Quanto que aumentou de X para 3x? 2x. Putz! E esse aumento é justamente quem? Os juros. Ah, que lindo, que lindo! Quando eu vou jogar na fórmula, juros 2x é igual ao capital. Quem é capital? X vezes a taxa que eu estou buscando ao ano, e o tempo ele me deu em ano, vezes o tempo, 5 anos. Que lindo, que lindo. X com X, tchau. Ah, 2 dividido para 5 é I. Então, 2 dividido por 5 não dá 0,4. Ah, então a minha taxa é 0,40 ou 40% ao ano. Que lindo, que lindo. É emocionante isso, gostou? Gente, cuidado para você não fazer voodoo, porque se ao invés de triplicar eu quisesse quadriplicar, eu estou indo para 4x, o juros seria 3x, e assim por diante.